Olá, seja muito bem-vindo. 2022 foi o ano da retomada da vida. Entendemos que o coronavírus veio para ficar e o desafio foi aprender a conviver com a Covid-19. Em meio à volta para o antigo normal, uma nova batalha interfere no cenário geopolítico. Um conflito que começou lá no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, agravou a inflação, prejudicou a economia mundial. Temas tão sensíveis em ano eleitoral. Aqui no Brasil, tivemos uma das eleições mais polarizadas da história da democracia brasileira. Em 2022, o planeta mais uma vez chamou a nossa atenção. Mas foi também o ano em que descobrimos que somos capazes de protegê-lo, como nos filmes. E esse foi o ano em que vimos a Argentina se tornar tricampeã do mundo. Você vai rever, de janeiro a dezembro, os fatos que mais marcaram 2022. O Ministério da Saúde... Quase 200 famílias de gatos. Quase 3 anos depois de se espalhar pelo mundo, o coronavírus foi se enfraquecendo graças a uma combinação de vacinas, pela imunidade de grupos e também por causa do surgimento de variantes mais transmissíveis, mas também menos letais. E assim a vida foi aos poucos se adaptando ao velho normal. O Brasil começou o ano com a liberação de uma vacina pediátrica para crianças de 5 a 11 anos. A primeira criança vacinada foi um garoto indígena de 8 anos. E no segundo semestre foi a vez dos bebês de 6 meses aos 4 anos de idade com comorbidades receberem a proteção. O início do ano também foi marcado por preocupação, mas por conta de um outro vírus, o influenza. Casos por co-infecção, de dupla contaminação por coronavírus e influenza, ganharam destaque em janeiro e foram batizados de flurona. Além disso, a variante Ômicron, que foi registrada pela primeira vez no final de 2021 na África do Sul, provocou um pico de infecções pelo Brasil por conta de suas mutações genéticas. Uma versão transmissível com maior potencial de reinfecção que outras cepas, mas menos letal. Aos poucos, algumas medidas para tentar frear o avanço dos casos tiveram que ser novamente implementadas, como a volta da obrigatoriedade das máscaras e a aplicação de doses de reforço para a população em geral. E o ano de 2022 também ganhou um novo aliado na luta contra a Covid, o remédio produzido pela Pfizer, indicado para casos leves a moderados, que impede a replicação do vírus, havia sido aprovado no início do ano pela Anvisa e chegou ao final do ano com um aval para ser comercializado em farmácias e hospitais. No começo do ano, um passeio terminou em tragédia. Uma rocha se desprendeu e atingiu uma embarcação com turistas no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. A tragédia na represa de Furnas terminou com a morte de 10 pessoas. Cerca de 30 ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros que atuou nas operações de resgate, todas as vítimas faziam parte da mesma família. Segundo investigações, não foram verificadas ações humanas que possam ter provocado a queda do paredão. A polícia, então, concluiu que a ocorrência foi um evento natural e pediu o arquivamento do inquérito. Meses após a tragédia, o local foi reaberto para os turistas e, dessa vez, com uma série de restrições e exigências para evitar um novo acidente. Em 15 de janeiro de 2022, o mundo voltou os olhos para uma pequena ilha do arquipélago de Tonga, na Oceania. A erupção de um vulcão deixou mortos e mudou a paisagem da ilha, que ficou coberta de cinzas. Essa foi considerada a erupção mais intensa em 140 anos. A erupção do vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai foi considerado pelos cientistas o mais potente da história. A explosão foi tão violenta que chegou a ser comparada com a força de uma bomba atômica. O fenômeno liberou ondas de pressão raramente observadas ao redor do mundo por pelo menos 6 dias. Como consequência da erupção vulcânica submarina, houve um tsunami que devastou a região de Tonga e provocou a morte de pelo menos 5 pessoas. Os impactos da onda gigante também chegaram ao Brasil.
Dados da estação maregráfica do IBGE mostraram que o tsunami elevou em 8 centímetros o nível do mar na costa brasileira e deixou rastros de poluição eruptiva no céu. Tonga é um país com pouco mais de 100 mil habitantes e fica em uma região com uma forte atividade sísmica, que possui 40 quilômetros de extensão e pelo menos 450 vulcões ativos. Em fevereiro, o mundo viu uma guerra começar. Além de milhares de mortos, a invasão da Ucrânia pela Rússia impactou o planeta inteiro, provocou uma crise geopolítica e teve consequências sérias na economia. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia, comandada pelo presidente Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia. O conflito abalou as relações entre as potências globais, matou milhares de pessoas e provocou uma das maiores crises migratórias já vividas nos tempos modernos. O cenário era de destruição e desespero em todo o território. As tropas de Moscou tomaram a maior usina nuclear da Europa, em Zaporísia. Os constantes bombardeios na região deixaram o mundo em alerta para o risco de uma catástrofe nuclear iminente. Enquanto a Rússia avançava sobre o território ucraniano, o Ocidente começou a se movimentar, aplicando sanções ao governo de Putin, seus integrantes e instituições. Com a quebra de relações diplomáticas, diversos países começaram a sentir as consequências da guerra, com o aumento dos preços dos alimentos, combustíveis e energia, agravando ainda mais as crises globais. Após meses de conflito, a Ucrânia continuava resistindo com a ajuda da comunidade internacional. Ao perceber o desfalque de seu exército, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a mobilização parcial de cerca de 300 mil cidadãos, gerando desespero e uma fuga em massa da população russa em idade de combate. Como se não bastasse tomar a paz do povo ucraniano, Putin anunciou a anexação ilegal de 4 regiões ucranianas: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporísia. Com o controle dessas regiões, mesmo sem o reconhecimento do Ocidente, a Rússia ameaçou defender seus territórios utilizando todos os meios necessários, inclusive armas nucleares. Com a chegada do inverno, a Rússia mudou suas estratégias de ataque, gerando graves danos às estruturas de abastecimento da Ucrânia. Mas nem o frio mais rigoroso consegue tirar a esperança de um povo que segue resistindo. Aqui no Brasil, o mês de fevereiro também foi marcado pela chuva. Um forte temporal atingiu a cidade de Petrópolis e arredores da região serrana do Rio de Janeiro. O alto volume de chuva causou enchentes e deslizamentos em vários pontos do município. Mais de 230 pessoas morreram em um dos piores desastres naturais do Rio de Janeiro. Em poucas horas, choveu um volume de água maior que o esperado para todo o mês de fevereiro em Petrópolis. Os ventos derrubaram árvores, casas e provocaram estragos por toda a região. Deslizamentos foram registrados em diversos pontos da cidade e, por conta da força da água e da lama, dezenas de casas e estabelecimentos ficaram completamente soterrados. Por todos os lados, o cenário era de destruição. Milhares de famílias ficaram desabrigadas. Uma grande mobilização foi feita para tentar ajudar as pessoas que perderam tudo o que tinham. Foram contabilizados mais de 230 mortos. E não é que o Brasil foi assunto de debates climáticos. Em pleno outono, a neve chegou no sul do país. Uma grande frente fria atingiu o sul e o sudeste no começo do ano no Brasil. Em maio, a cidade de Urupema, em Santa Catarina, bateu a menor temperatura do ano, registrando menos 4,8 graus. Curiosamente, em novembro, outro fato marcante. Pela primeira vez na história, nevou em um mês de novembro. A situação aconteceu no alto do Morro da Igreja, na Serra Catarinense. No Rio de Janeiro, a violência não deu trégua. Uma ação conjunta do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, resultou na segunda operação mais letal na cidade. Ficou atrás apenas da chacina do Jacarezinho, que aconteceu em 2021, no ano anterior. O número de mortos na operação policial realizada contra o narcotráfico na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, chegou a 23. De acordo com a Polícia Militar,
agentes entraram na favela para capturar líderes do Comando Vermelho que lá estavam escondidos. A operação, que durou 12 horas, provocou intensos tiroteios e levou ao fechamento de escolas e outros serviços públicos. O Ministério Público instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias das mortes ocorridas durante a operação. Nos Estados Unidos, um outro tipo de violência. Neste ano, o país foi palco por diversas vezes de tiroteios em massa. Em maio, um atentado em um supermercado em Nova York teve uma grande repercussão. Um atirador de 18 anos matou 10 pessoas e deixou 3 feridas em um supermercado em Buffalo, Nova York. Em fevereiro, o assassino definiu o mercado em que houve o massacre como alvo, tomando como base a vizinhança composta em grande parte por negros. Em março, ele passou a visitar o local como uma missão de reconhecimento. Inclusive, um segurança da loja o confrontou pela atividade suspeita, mas ele inventou uma desculpa e se esquivou. No primeiro semestre, os norte-americanos registraram mais de 300 tiroteios, com mais de 330 mortes e 1.300 feridos em um ataque em massa por semana. Na área da saúde, o mundo conheceu mais uma doença, a Mpox, até pouco tempo chamada de varíola dos macacos. Não demorou muito para o vírus se espalhar para dezenas de países e se tornar uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Em 5 meses, o Brasil bateu a marca de 10 mil casos e se tornou o país com mais registros do mundo. Bolhas, lesões que se espalham rapidamente pelo corpo. Em um mundo que ainda nem saiu de uma pandemia, um outro vírus disparou alarmes em vários países. A Mpox, uma doença que os habitantes do continente africano convivem há várias décadas, começou a ser identificada também em países da Europa e da América do Norte. Casos em humanos começaram a se espalhar, inicialmente pela Europa, após a confirmação do primeiro caso de um paciente do Reino Unido no começo de maio. Ele havia retornado da Nigéria, um local onde a doença é considerada endêmica, marcando assim a primeira vez que a doença se espalhou para fora da América Central e Ocidental. Além da Europa, a doença chegou aos países da América do Norte e do Sul, Ásia, África e Austrália. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em São Paulo no dia 9 de junho. O paciente era um homem de 41 anos que havia viajado para Portugal e Espanha, 2 países que na época tinham um elevado número de casos da doença. No dia 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. A Mpox é uma infecção viral que se manifesta 1 ou 2 semanas após a exposição, com febre e outros sintomas inespecíficos. E, em seguida, produz uma erupção cutânea, com bolhas que podem durar algumas semanas antes de desaparecer. Mais de 99% dos pacientes infectados se recuperam bem, mas existem alguns grupos, entre eles crianças menores de 8 anos, pacientes com sistema imunológico comprometido, indivíduos com histórico de doenças inflamatórias de pele, gestantes e lactantes, que correm um risco maior de desenvolver complicações mais graves. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos relembrar algumas das grandes conquistas na astronomia. Afinal, esse foi o ano em que o ser humano descobriu que é capaz de proteger o planeta Terra de um asteroide. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta com a retrospectiva de 2022. No mês de junho, um caso ganhou repercussão internacional. O desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia. O indigenista e o jornalista desapareceram no dia 5 de junho na região amazônica. O indigenista Bruno Pereira, de 41 anos, deixou a cidade que concentra o poder no país, Brasília, rumo à região amazônica, onde dedicaria seus esforços para defender a luta dos povos indígenas. Já o jornalista de 57 anos, Dom Phillips, deixou o Reino Unido para sair em defesa da Amazônia e contra grupos que ameaçam o meio ambiente em diversas regiões do
país. Mas Pereira e Phillips tiveram suas missões interrompidas. Eles foram vistos pela última vez no dia 5 de junho no Vale do Javari, no Amazonas. Eles partiram rumo à cidade de Atalaia do Norte, mas não chegaram ao destino. Dias depois, a Polícia Federal localizou objetos pessoais da dupla, desaparecida próximo ao rio. Pescadores admitiram ter matado os dois de forma cruel. 3 suspeitos foram presos e 2 confessaram os crimes. A polícia aponta como principal hipótese a pesca ilegal em terras protegidas, atividade que era combatida por Bruno Pereira. Cantos indígenas e manifestações foram registrados ao redor do mundo em protesto às mortes. Em meados de julho, países da Europa e da América do Norte registraram recordes de temperatura. A onda de calor no continente provocou queimadas em diversos países e a morte de centenas de pessoas. Portugal, Espanha e Reino Unido estão entre os mais atingidos. Juntos, os 3 registraram quase 400 mil hectares de florestas e vegetações consumidas pelas chamas. De acordo com o Serviço Europeu de Meteorologia, houveram temperaturas acima de 40 graus. Segundo a Organização da Saúde, por conta da forte onda de calor, mais de 1.700 pessoas morreram em todo o continente. Na América do Norte, a Califórnia, nos Estados Unidos, registrou temperaturas acima de 54 graus. Incêndios surgiram em diversos pontos do estado. Alguns serviços de abastecimento tiveram de ser suspensos. Cerca de 130 pessoas morreram durante o período de queimadas na região. 2022 também foi um ano de grandes conquistas no mundo da tecnologia. Nos Estados Unidos, uma equipe de cirurgiões transplantou um coração de um porco geneticamente modificado em um ser humano. Um feito sem precedentes. E na astronomia, cientistas conseguiram, por exemplo, mudar a trajetória de um asteroide que passaria bem próximo à Terra. Opa, calma que eu não estou falando de ficção científica, não. Isso é história da vida real. E esse foi um ano de grandes conquistas e feitos históricos. Vamos relembrar. Em 2022, o mundo pôde conhecer um pouco mais do nosso universo por ângulos surpreendentes. Planetas, nebulosas e galáxias foram reveladas por meio do Supertelescópio Espacial James Webb, lançado pela NASA em parceria com a Agência Espacial Europeia. O equipamento possui um espectro infravermelho que permite revelar galáxias e estrelas que estejam a até 13 bilhões e meio de anos-luz de distância. E não foram só as imagens do James Webb que surpreenderam. A Agência Espacial Americana realizou outro feito histórico. Alterou a trajetória de um asteroide que passaria bem próximo à Terra. Uma pequena nave da intitulada Missão DART se chocou com um corpo celeste em movimento, alterando a sua rota. A missão é apenas um passo para se compreender qual seria o melhor caminho ao lidar com ameaças em potencial para a Terra, vindas do espaço. O sonho de voltar à Lua também não ficou de fora dos projetos da NASA em 2022. Os primeiros passos da missão Artemis foram dados, com os testes de lançamento do foguete e da cápsula Orion, que vai abrigar a tripulação. O segundo semestre do ano começou com um avanço tecnológico aqui no Brasil, a 5ª geração da internet móvel. Brasília puxou a fila e foi a primeira cidade do país a receber o sinal 5G. A 5ª geração da internet móvel chegou ao Brasil para oferecer mais velocidade de conexão. O lançamento foi oficializado em Brasília, em 6 de julho, com a instalação de 300 antenas e, aos poucos, foi ganhando espaço em todas as capitais do país. 3 meses depois, em 6 de outubro, a tecnologia que permitiu um tempo de resposta mais imediato e mais estável que o 4G chegou a todas as capitais do país. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o 5G pode ser até 100 vezes mais rápido, a depender da qualidade da conexão. A novidade fez reduzir o tempo médio para baixar um filme, passado de 36 minutos para 21 segundos. O tempo da conexão ficou muito mais rápido e as videochamadas mais claras e menos irregulares. Outro benefício da tecnologia é otimizar a conexão para ampliar o uso de equipamentos inteligentes em casa. Com isso, é possível automatizar o funcionamento de aparelhos e trazer facilidade no dia a dia.
Na indústria, o 5G deve automatizar a linha de produção e na telemedicina pode beneficiar as cirurgias feitas remotamente, com a conexão mais rápida e confiável. Uma das aplicações esperadas com a chegada da tecnologia já está em teste em várias partes do mundo, nas chamadas cidades inteligentes, que são os carros, ônibus e caminhões autônomos sem motorista. Da independência às margens do rio Ipiranga. O feito que marcou a separação do Brasil de Portugal. E o bicentenário da independência foi celebrado, lembrado e revivido de diversas formas pelo país. Em setembro de 1822, foi oficializada a independência do Brasil. Um marco simbólico. Deixamos de ser colônia portuguesa. Os 200 anos foram comemorados em todo o Brasil com desfiles militares, shows de luzes, peças e exposições. As celebrações contaram inclusive com a vinda do coração de Dom Pedro I. A relíquia conservada em formol por 187 anos foi transportada por uma aeronave da Força Aérea Brasileira e chegou a ser recebida com honras pelo presidente Jair Bolsonaro e ficou exposta em uma cripta no Palácio do Itamaraty. Em São Paulo, o Museu do Ipiranga foi reaberto depois de quase 10 anos em reforma, como parte das comemorações do bicentenário da independência. A data também foi marcada por manifestações em diversas cidades do país. A nação que se emancipou de Portugal caminha livre e honrando a sua bandeira, inspirada no lema Amor por princípio, Ordem por base e Progresso por fim. No segundo semestre, casos de violência em escolas ganharam os noticiários aqui no Brasil. De acordo com a polícia, o jovem de apenas 14 anos invadiu a escola municipal Eurides Santana, em Barreiras, portando um revólver calibre 38, 2 armas brancas e uma bomba caseira. Ele fez ameaças a alunos e funcionários e acabou matando uma aluna cadeirante de apenas 19 anos. O atirador foi baleado pela polícia ainda na escola e chegou a ser internado. Após a recuperação, ele foi apreendido e o caso enviado para o Ministério Público da Bahia. De acordo com relatos de professores, o adolescente era introspectivo e não apresentava comportamento violento. Mas a polícia que investigou o caso fez uma análise das redes sociais do jovem e constatou que ele costumava propagar discursos de ódio na internet. As aulas na Escola Municipal de Barreiras foram suspensas por mais de uma semana. O clima de retorno das aulas foi marcado pelo luto, comoção e a esperança de dias mais seguros para todos. Meses depois, em Aracruz, no Espírito Santo, outro jovem de 16 anos matou 4 pessoas e feriu 12 em um ataque a 2 escolas das redes municipal e particular. O rapaz era ex-aluno de uma das 2 instituições que ficavam na mesma rua e planejou o ataque durante 2 anos, segundo as investigações. O atirador é filho de policial militar e usou as armas e o carro do pai nos atentados. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos celebrar as eleições que aconteceram em diversos cantos do mundo, inclusive aqui no Brasil. Brasileiros foram às urnas em um dos pleitos mais polarizados da história. Nós voltamos já. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta com a retrospectiva de 2022. Nesse ano, a Rainha Elizabeth II completou 70 anos no trono e se tornou a monarca com mais tempo de reinado da história do Reino Unido. O jubileu de platina, que marcou o aniversário especial de reinado da monarca, foi marcado por 3 dias de comemorações. Vários eventos foram realizados, incluindo desfiles e um concerto do lado de fora do Palácio de Buckingham. Coroada rainha em 1952, com apenas 25 anos de idade, Elizabeth II já havia celebrado seu jubileu de prata em 77, de ouro em 2002 e de diamante em 2012. E mesmo 2022, tendo sido um ano de conquistas para a família real, também acabou se tornando o ano da despedida. No dia 8 de setembro, o mundo parou para dizer adeus a uma das figuras mais icônicas da história do Reino Unido. Elizabeth II morreu de causas naturais aos 96 anos de idade.
O anúncio, que comoveu a todos os britânicos, aconteceu na tarde do dia 8 de setembro. A morte de Elizabeth II. De acordo com o certificado de óbito, a monarca morreu de causas naturais enquanto estava no Castelo Balmoral, na Escócia. A família real e os médicos já haviam expressado preocupação com a saúde de Elizabeth II, que permaneceu sob supervisão médica em suas últimas horas. Foram 11 dias de solenidades. Pessoas do mundo inteiro foram para o Reino Unido para se despedir da monarca. O caixão em velório aberto foi visitado por mais de 400 mil pessoas. Entre as pessoas estavam chefes de estados e membros da realeza de diversos países, que prestaram homenagens e condolências. O funeral durou 4 dias, como mandam os protocolos fúnebres da realeza britânica. Após as despedidas, o corpo da monarca foi sepultado no castelo de Windsor, onde também foi sepultado seu marido, príncipe Philip, e seu pai, rei Jorge VI. Elizabeth II tornou-se rainha com apenas 25 anos de idade, em 1952, após a morte de seu pai. Embora fosse oficialmente chefe de Estado, o papel da monarca era mais formal e cerimonial. Neutra em assuntos políticos, Elizabeth II testemunhou eventos históricos, como a desintegração do Império Britânico, as mudanças sociais do pós-guerra, a Guerra Fria e o Brexit. Esse não foi um ano nada fácil para a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Em 2022, ela foi vítima de uma tentativa de assassinato e, meses depois, foi condenada a 6 anos de prisão em um polêmico julgamento por corrupção. Uma arma apontada para a cabeça da vice-presidente Cristina Kirchner despertou uma onda de comoção entre os partidários da política argentina e também provocou reação de líderes de vários países. A vice foi atacada no momento em que cumprimentava apoiadores em frente à sua casa em Buenos Aires. O casal suspeito de planejar o ataque foi detido e o caso acirrou ainda mais os ânimos no país, que na época vivia em meio à crise política e econômica. Meses depois, Kirchner seria condenada a 6 meses de prisão por corrupção. A vice-presidente da Argentina teria chefiado uma organização criminosa que desviava a verba do Estado. Ela ocupa o palco central da política argentina há 20 anos, como primeira-dama, presidente e atualmente como senadora e vice-presidente. O julgamento é o mais recente golpe contra Kirchner, que foi investigada em cerca de 1 de acusações, a maioria relacionadas à corrupção. Outubro foi um mês importante para a política do nosso país. Afinal, milhares de brasileiros foram às urnas para escolher seus representantes pelos próximos 4 anos. Milhares de brasileiros compareceram às urnas no Brasil e em outras partes do mundo para eleger seus representantes para os cargos de deputado, senador, governador e presidente da República. O primeiro turno aconteceu no dia 2 de outubro. Entre os candidatos favoritos para a disputa presidencial estavam a ex-senadora Simone Tebet, do MDB, Ciro Gomes, do PTB, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o então presidente Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição pelo PL. Os candidatos do partido de Bolsonaro, que disputavam outras vagas, também estavam entre os favoritos e formaram maioria. Foram 99 cadeiras ocupadas na Câmara e 8 senadores eleitos. Lula e Bolsonaro chegaram então ao segundo turno para a corrida a presidente da República. Outros candidatos disputavam o governo em 12 estados. Com uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos, o candidato do PT foi eleito com Geraldo Alckmin como vice-presidente da República. Foram 50,83% dos votos válidos, contra 49,17%. Luiz Inácio Lula da Silva, que já havia governado o país por 2 mandatos, entre 2003 e 2010, se tornou o primeiro ex-presidente a voltar ao cargo pela 3ª vez. Milhares de brasileiros saíram às ruas para demonstrar insatisfação. Rodovias e estradas de todo o Brasil registraram bloqueios que causaram transtornos e a paralisação de alguns serviços. Jair Bolsonaro se pronunciou oficialmente sobre a derrota 2 dias após o fim das eleições. Em seu discurso, o então presidente se comprometeu a continuar cumprindo a Constituição e criticou a onda de protestos que se espalhavam pelo país. E não foram só os brasileiros que compareceram às urnas em 2022 para eleger um presidente. Esse foi um ano decisivo para diversos países.
Em 2022, os eleitores chilenos escolheram Gabriel Boric como seu presidente. O ex-líder estudantil de 36 anos garantiu mais de 54% dos votos válidos e se tornou o presidente mais jovem da história do Chile. Na Colômbia, o candidato escolhido para representar a população foi o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, que garantiu quase 12 milhões de votos em uma disputa histórica para o país, que elegeu seu primeiro presidente de esquerda. Na Europa, a França reelegeu Emmanuel Macron para um novo mandato. O candidato obteve quase 59% dos votos válidos e, com isso, deve ficar no poder pelo menos até o ano de 2027. Na Itália, a candidata de extrema-direita, Giorgia Meloni, foi eleita como a primeira ministra do país, ao lado de sua equipe de gabinete. Com 45 anos, Meloni se tornou a primeira mulher a assumir o cargo no país. A premier e seus aliados chegaram a fazer um juramento diante do presidente Sérgio Mattarella, que foi reeleito nesse mesmo ano, em janeiro. Já na Áustria, o ecologista Alexander Van der Bellen venceu no primeiro turno, com 55% dos votos válidos e se reelegeu presidente do país. Na Coreia do Sul, o ex-procurador-geral Yoon Sik-yeol foi escolhido para presidir o país por 5 anos. Ele venceu a disputa com mais de 16 milhões de votos. Nas Filipinas, o candidato Ferdinand Marcos Jr. conseguiu a maioria dos votos e se elegeu em maio como presidente do país asiático. O Reino Unido teve que se acostumar com uma série de modificações, não só por conta da morte da Rainha Elizabeth II, mas também pelas mudanças no parlamento. Em menos de 2 meses, o Reino Unido foi governado por 3 primeiros ministros. Downing Street, número 10. O ano foi movimentado no famoso endereço da residência oficial do primeiro-ministro britânico. Em julho, Boris Johnson, que na época era premier do Reino Unido, renunciou ao cargo em meio a uma forte crise e polêmicas envolvendo seu governo. Com a saída de Johnson, o Partido Conservador elegeu a ex-ministra de Relações Exteriores, Liz Truss, como a primeira-ministra do país. Ela se tornou então a 3ª mulher a ocupar o cargo. Mas seu governo não durou muito. Com um plano econômico radical e duras críticas internas, Truss abandonou o cargo em menos de 2 meses. Com isso, uma nova eleição foi convocada para definir um novo premier. Quase que por unanimidade, o conservador Rishi Sunak alcançou a maioria dos votos e se tornou o primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido Conservador. Sunak, que possui ampla experiência com gerenciamento de crises financeiras, começou a liderar então um país que enfrentava duros desafios econômicos e energéticos. E após meses de idas e vindas, o bilionário Elon Musk concluiu em outubro a compra do Twitter. Foram cerca de 44 bilhões de dólares pagos pela rede social, o equivalente a 235 bilhões de reais. E após assumir o controle da empresa, Musk anunciou a demissão em massa de milhares de funcionários e executivos e logo em seguida anunciou um aumento da carga de trabalho, que não deu em outra. A maioria dos poucos funcionários que restaram começaram a deixar a empresa. Com as ações em queda, as constantes polêmicas e alta taxa de rejeição por parte dos usuários com relação à administração da empresa, o futuro do Twitter segue incerto. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos relembrar os melhores momentos da Copa em que a Argentina se sagrou tricampeã. Uma das melhores finais de Copa da história. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta com a retrospectiva de 2022. E em novembro nos tornamos 8 bilhões de pessoas no mundo. Segundo um estudo da Organização das Nações Unidas, a população mundial bateu essa incrível marca. Esse número foi alcançado pouco mais de 11 anos depois do planeta chegar aos 7 bilhões de habitantes, o que aconteceu no dia 31 de outubro de 2011. De acordo com o relatório, o feito foi conquistado graças aos avanços científicos e melhoras na alimentação, saúde pública e saneamento da população. E segundo dados do Departamento do Censo dos Estados Unidos, que foi atualizado em julho de 2022, a China é o país mais populoso do mundo,
com 1,4 bilhão de habitantes. Em segundo lugar está a Índia, com 1,3 bilhão. Para se ter uma ideia, juntos, os dois países asiáticos têm mais de 25% da população mundial. O Brasil, com 217 milhões de habitantes, fica em sétimo lugar na lista, sendo o país mais populoso da América Latina. E não para por aí. A estimativa é que até 2050 a população mundial chegue a uma faixa de 9 bilhões e meio de pessoas. E esse mês foi marcado por uma das discussões mais importantes para a humanidade: o futuro do nosso planeta. Afinal, a Terra é a nossa casa e por isso devemos cuidar e preservar. Durante a 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, líderes de diversos países discutiram a adoção de novas medidas para lidar com os efeitos provocados pelas mudanças climáticas. A 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas ocorreu em Sharm el-Sheikh, no Egito. Quase 200 delegações se reuniram para discutir as ações futuras e conjuntas para lutar contra os problemas causados pelas mudanças climáticas. O Brasil foi representado oficialmente pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também esteve presente no evento. Os países concordaram com a criação de um fundo compensatório para danos relacionados às mudanças climáticas em países vulneráveis. O relatório final da COP27 ressaltou a necessidade urgente das reduções imediatas das emissões globais de gases de efeito estufa. Além da cúpula do clima, líderes e ministros das 20 maiores economias do mundo se encontraram em Bali, na capital da Indonésia, para discutir os efeitos da guerra na segurança internacional e na economia. A 17ª reunião do G20 ocorreu nos dias 15 e 16 de novembro. O Brasil, que também faz parte do grupo, junto com Estados Unidos, França e Japão, foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França. O grupo elaborou um relatório condenando as ações da Rússia na guerra e fazendo novos apelos para que o conflito chegasse ao fim o mais rápido possível. O texto também destacou os impactos da guerra na economia global e alertou sobre o uso de armas nucleares por países que detêm esse tipo de poder. No final de 2022, o mundo assistiu o presidente do Peru, Pedro Castilho, sofrer um impeachment e ser preso. A decisão foi tomada depois que Castilho tentou dar um golpe de Estado. Com isso, quem assumiu a liderança do país foi a vice-presidente Dina Boluarte. O presidente foi alvo da terceira tentativa formal de abertura de processo de impeachment, sendo acusado pela oposição de suspeita de corrupção e incapacidade moral para o cargo. O Congresso do Peru respondeu à tentativa de fechamento do parlamento pelo então presidente e por 101 votos favoráveis. Castilho foi deposto do cargo. Ele foi preso por 7 dias pelo Ministério Público para investigações. Nascido em uma das regiões mais pobres do Peru, Castilho foi declarado o presidente eleito do país em julho de 2021. O seu governo foi marcado pelo aumento acentuado da crise política no país, entre a tentativa de dissolver o Congresso, a declaração de estado de emergência e a instauração do toque de recolher das 10 horas às 4 horas da manhã, além de uma intensificação dos protestos anti-governo. E esse ano também foi marcado por dor, perdas e despedidas. Confira agora alguns dos nomes conhecidos que nos deixaram.
no futebol, ano de Copa do Mundo, o maior evento esportivo do planeta. Essa Copa ficou marcada por zebras e a redenção de um dos maiores jogadores de todos os tempos. A Argentina de Lionel Messi se tornou tricampeã do mundo. Quem diria que no país do petróleo o destaque seria a zebra? Logo no início das rodadas, a favorita argentina perdeu para a Arábia Saudita por 2-1. O Japão ganhou da Alemanha e da Espanha. A Bélgica perdeu para o Marrocos e a Coreia do Sul derrotou Portugal, do astro CR7. Cristiano Ronaldo, que apesar de ter marcado gols em todas as 5 Copas em que jogou, ficou no banco de reservas em 2 jogos. Mas Portugal acabou eliminada mesmo por Marrocos. Marrocos eliminou também a Espanha. Olha a zebra aí de novo. Agora a seleção canarinho sofreu com várias baixas por contusões. Neymar, Gabriel Jesus, Alex Telles, Danilo e Alexandro. Perdeu para Camarões no 3º jogo, mas foi desclassificado nas quartas de final pela Croácia. A Croácia se consagrou medalha de bronze. Agora voltando à Argentina, que perdeu para a Arábia Saudita, ela chegou a uma final histórica, dando um show de patriotismo. Em campo, Lionel Messi, o sucessor de Maradona, contra Mbappé, o segundo craque mais novo a ter marcado em um torneio mundial após o Rei Pelé. O argentino, que por 7 vezes foi considerado o melhor do mundo, conquistou o tão sonhado título que faltava em sua carreira. Foi nos pênaltis e com muita emoção que a França lutou até o final e a Argentina se tornou tricampeã da Copa do Mundo. 2022 foi um ano de retomada, de vitória sim, e relembrar todos os momentos só nos faz ter mais esperança ao olhar para frente. Não temos dúvidas que 2023 será um ano desafiador desde o primeiro dia. Mas nesse caderno em branco, seja o protagonista da sua história. 2023 é o ano da determinação. Amigos, nós estamos chegando ao final do ano, né? Vimos a retrospectiva do que aconteceu esse ano, coisas ruins, mas coisas boas também que o nosso Deus tem reservado para nós. O ano que vai entrar agora é um ano da determinação, de assumir o que é nosso. Haja o que houver, nós não vamos abrir mão de jeito algum. E eu quero que você se prepare na palavra de Deus. É aqui que se prepara, não só em oração e jejum. Oração e jejum quebra o seu corpo para poder entender a palavra de Deus. Mas a preparação é ela que vai preparar. E com essa autoridade você vai fazer a vontade do seu Deus. Então receba aqui o meu abraço, o meu carinho. Que Deus abençoe e vamos ter um ano de vitória em nome do Senhor Jesus. Eu e toda a equipe da Hit TV desejamos a você um feliz ano novo. Feliz 2023!